Como combinado, hora do nosso simulado. Certo? Papel, todo o papel na mão, caderno, tá? Separou a folha de papel. E como é a nossa primeira vez, nós vamos ter uma colher de chá para você se arrumar. Mas é às 8, você já tem que estar com a folha de papel na mão para começar o simulado, tá? O padrão da aula vai ser esse. Ok? Vamos às primeiras questões. Enumere cada uma das minhas 4 linhas de 1 a 4. 1, 2, 3, 4, tá? Você vai ter 30 segundos para enumerar os 4 primeiros eventos da grande história. Você pode olhar ali os ícones para ajudar você a lembrar. 30 segundos, os 4 primeiros eventos da grande história que nós contamos na aula passada. Os nomes. Está valendo. São os eventos representados aqui, gente, tá? Tempo. Quinta questão, já que essas foram as 4 primeiras, tá? Quinta questão, número 5, coloque aí. O Jardim do Éden se encontra no local A, no local B, no local C ou no local D? O Jardim do Éden se encontra em A, B, C ou D? Marcou? Questão número 6. A arca pousou no Monte Ararat, que fica no país moderno da Turquia. Este local é A, B, C ou D? Onde pousou a arca? Marque a resposta. Questão número 7. Eu vou dizer agora alguns livros da Bíblia e você vai completar com o que faltar o próximo, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, complete o próximo. Só um livro, tá? Questão número 8. Ainda de completar. Os livros do Antigo Testamento se dividem em livros históricos, livros poéticos e livros... Complete. Os livros do Antigo Testamento se dividem em livros históricos, livros poéticos e livros... Complete. Questão número 9. Quantos são os livros históricos do Antigo Testamento? Número 9. Quantos são os livros históricos do Antigo Testamento? Questão número 10. Múltipla escolha. Então fique bem atento para as opções, tá? A Bíblia é organizada por ordem. Alternativa A, cronológica. B, literária. C, alfabética. A Bíblia é organizada por ordem. Alternativa A, cronológica. B, literária. C, alfabética. Marque sua resposta. Questão número 11. A qualidade de Deus que nos dá a oportunidade de escapar do julgamento do pecado é: alternativa A, amnésia. Alternativa B, carinho. Alternativa C, misericórdia. Marque sua resposta. Coisa dada, né? Coisa de amigo, olha que irmão. Agora você vai marcar certo ou errado nas próximas questões que eu vou falar. Se estiver errado, eu quero que você, além de marcar errado, indique o que é a afirmativa correta. Eu vou fazer umas afirmativas. Você diz se ela está certa ou errada. Se estiver errado, você escreve o que é o correto. Certo? Ficou claro? Questão número 12, então.
O homem é diferente do animal, porque o homem tem fôlego da vida. Portanto, é físico e espiritual. O animal é só físico. Se está certo ou errado, se estiver errado, indique qual é o correto. Questão de número 13. Ainda na mesma linha, certo ou errado, para você indicar, se estiver errado, dizer qual é o correto. Número 13. O pecado original é sexo. Questão de número 14. A arca de Noé cabia dentro de um Boeing 747. Marque certo ou errado. Caso esteja errado, indique o que é o correto. A arca de Noé cabia dentro de um Boeing 747. Questão de número 15. Essa você vai responder. Acabaram os certos e errados, tá? Sabendo que o amor de Deus não força, como chamamos a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus? Como chamamos a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus? Questões, vamos à correção? 1. Criação. Marque certo ou errado. Marque o xizinho ainda que você errou, tá? A gente vai contar no final. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, dilúvio. Quarto, Torre de Babel. Quinto, letra C. Sexto, letra A. Sétimo, números. Oitavo, profético. Nono, 17. Décimo, letra B, literário. 11º, letra C, misericórdia. 12º, certo. 13º, errado, é rebeldia. Sua resposta tem que estar algo parecido com isso. 14º, errado, um Boeing cabia dentro da arca. Ou o contrário, tá? Contrário significa o contrário da afirmação que eu fiz anteriormente, no começo. 15º, livre-arbítrio. Eu espero que você tenha tirado uma excelente nota. Você vai somar agora quantos acertos você teve, anotar, certo? E quando o tablet passar, você vai indicar no tablet qual foi a nota do seu simulado, certo? Sem mais demora, vamos à aula de hoje. Bastante? Nota 15. A nota 15. Quero. Muito bem, só recapitulando aqui, quais são os eventos que nós já estudamos até então? Qual foi o primeiro lá? Criação. Segundo? Queda. Terceiro? Dilúvio e Torre de Babel. Muito bem, vocês são demais. E depois aqui, ó, no nosso último evento que foi Torre de Babel, as pessoas se espalharam pela terra. Ou seja, as pessoas estavam morando em determinadas regiões. E o que acontece? Em uma cidade chamada Ur. Qual é o nome da cidade? Ur. Morava um homem chamado Terá. Qual é o nome dessa pessoa? Terá. Ou seja, esse Terá era descendente de Sem, filho de quem? Noé. Olha só, o negócio ficou um pouco até confuso, né? Em uma determinada cidade morava um homem chamado Terá, ou seja, morava em Ur. Ele era descendente de Sem e ele era filho de Noé. Vamos tentar fazer o seguinte, Marcelane, me ajuda aqui, por favor, para a gente tentar entender essa linha da família. Só que começando lá de Adão até agora. Por favor, me ajuda a entender isso daí. Tudo bem, vocês vão me ajudar, tá bom? Qual foi o primeiro homem? Adão. Vocês sabem o nome dos filhos de Adão?
Depois de Noé veio o dilúvio, né? Zerou tudo. Depois que zerou tudo, veio 7 gerações. Depois dessas 7 gerações, veio um homem e terá um filho muito especial. E aqui nós temos. Deu para entender agora? Agora ficou bem claro, né? Partindo lá de Adão até Terá, você já está vendo justamente as pessoas que estão surgindo até então. E a palavra de Deus fala, vamos acompanhar bem. Bíblia falando, Gênesis capítulo 11, versículo 31. Diz o seguinte: Terá saiu de mudança. Então olha só, aonde que Terá se encontrava? Qual era a cidade? Ur. Então aqui a Bíblia está falando que ele saiu de mudança. Só que ele estava acompanhando, ele estava levando 3 pessoas. Uma delas é Abrão. Então aqui você já pode acompanhar. A outra pessoa que ele estava levando era justamente a mulher de Abrão. Qual era o nome dela? Sarai. Então aqui você já está acompanhando Sarai. E ele também estava levando o sobrinho de Abrão, que era justamente Ló. Coloca Ló aqui embaixo. Então aqui você já tem a sequência das pessoas. Então da onde que ele estava indo? Aonde que ele estava, Terá? Ur. Era justamente da onde ele estava fazendo a mudança. E Terá, juntamente com essas pessoas aqui, Abrão, Sarai e Ló, eles estavam de mudança, estavam saindo para Canaã. Para onde que eles estavam indo? Canaã. Só que no meio do caminho, eles pararam em uma determinada cidade chamada Harã. Qual era o nome dessa cidade? Harã. Para onde que eles estavam indo? Canaã. E da onde que eles vieram? Tá dando para pegar? Tá dando para entender, né? Então olha só. Só que o que acontece? Quando eles pararam na cidade de Harã, uma das pessoas morreram. Foi justamente Terá. Quem morreu lá em Harã? Terá. Da onde eles saíram? Para onde eles estavam indo? Aonde eles pararam? Quem morreu em Harã? Quem era os descendentes? Da onde ele era descendente de quem? Terá? Sem. Era filho de quem? Poxa, vocês são demais. Olha, gostei de ver. Então eles estavam saindo de Ur, estavam indo para Canaã, pararam no meio ali em Harã. Quem morreu em Harã foi justamente Terá. Então, só para fixar bem, Terá era descendente de Sem, filho de Noé. E a palavra de Deus fala, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, versículo 1 o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão. Veja bem, olha só, vamos tentar entender isso daí. Então o Senhor disse a Abrão. Ou seja, de todas as pessoas da terra, o que estava acontecendo aqui? Deus estava falando com uma pessoa especial. Qual era o nome dela? Abrão. Então olha só, de todas as pessoas, Deus estava falando ali com Abrão. Mas, calma lá, vamos parar um pouco aqui. Antes da gente continuar a nossa história, nós precisamos entender que a grande história começa aqui, em Gênesis capítulo 12. E Gênesis capítulo 12 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Porque para você entender o desenrolar da história, o grande começo, a grande sequência dessa história, você precisa entender o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 12. Vamos tentar entender? Para a gente continuar a nossa história, vamos ver o que está acontecendo nesse capítulo importante, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Então acompanha aqui, ó, comigo. O que está acontecendo nesse capítulo, Gênesis capítulo 12. Acompanhe comigo aí e você já pode ler comigo. O que está escrito aqui? Deus chamou Abrão. O nome dele ainda não foi mudado. Deus chamou Abrão. Vamos começar aqui de novo, ó. E agora? Então começando aqui bem forte, com convicção. O que está escrito aqui? Deus chamou Abrão. Deus chamou Abrão para quê? Para criar a nação de Israel. Para criar a nação de Israel. O que mais? Para trazer Jesus ao mundo. Para trazer Jesus ao mundo. O que mais? Para salvar você. Olha só, o grande acontecimento, para você entender a história, a grande história que vai acontecer, você precisa entender isso aqui, ó. Gênesis capítulo 12, um dos capítulos mais importantes. Todo mundo bem forte agora. Vamos lá. Deus chamou Abrão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo, para salvar você. Muito bem. Então olha só, aqui você tem a parte inicial. O que
acontecendo? Deus chamou Abrão para criar a nação de Israel. Então aqui já está mostrando quem Deus escolheu. A partir daqui, a história iria começar. Então Deus chamou Abrão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo para salvar quem? Quem? Você. Mas aí pergunta, para salvar, por que nós precisamos de um Salvador? Já parou para analisar? Por que você precisa de um Salvador? Vamos lá, por que você precisa de um Salvador? Porque nós somos pecadores. Então olha só, para você entender isso daí, você precisa entender aquilo, que Deus está escolhendo Abrão, que bem claro, Abrão, porque a partir daqui, ó, a nação de Israel iria surgir. Ou seja, tudo estava apontando para quem? Jesus. E qual era a missão? Salvar? Você. Me salvar. Então, justamente o intuito, por que nós precisamos de um Salvador? Simplesmente porque nós somos pecadores. E aqui, a partir desse capítulo 12, está justamente relatando a história do início de Israel, através de um homem. Qual era o nome desse homem? Abrão. Muito bem. E a partir desse capítulo 12, o resto da Bíblia é justamente como Deus vai revelar o seu plano. Como Deus vai concretizar tudo aquilo que Ele havia planejado. E qual é o plano de Deus? Vamos lá, qual é o plano de Deus aqui, ó? Acompanhe comigo, fale de novo, qual é o plano de Deus? Deus chamou Abraão Para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo, para salvar você. Essa era o plano de Deus, esse era o plano de Deus, esse era o momento. Então, a partir daqui, o restante da história é justamente para concretizar o que estava escrito, o que você encontra aqui em Gênesis capítulo 12. É por isso que Gênesis capítulo 12 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Mas vamos voltar, né? Como eu falei ainda agora, como a Bíblia fala, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: então o Senhor disse a quem? Abrão. O Senhor disse a Abrão. Mas vamos tentar entender. Primeiramente, nesse versículo 1, Deus está dando uma ordem ali para Abraão. Deus mandou Abrão fazer alguma coisa. Vamos ver o que é. Saia da tua terra, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu fico analisando tudo isso daqui, pensando. Pense comigo. Até então, Deus ele só havia falado com algumas pessoas, como por exemplo, Adão. E falou para Adão? Outra pessoa? Noé. Agora eu fico imaginando aqui. Do nada, Deus ele escolhe Abrão e depois começa a dar uma missão para ele. Olha só a missão: saia da tua terra, vá para a terra que eu te mostrarei. Agora imagine você numa situação como essa. Deus chegando com você. Qual é seu nome? Lucas. Chega com Lucas. Lucas, saia daqui de Manaus e vá lá para a terra que eu vou te mostrar, lá na África. Rapaz, vai ser um negócio muito... A pessoa tinha que ter muita fé, né? Tem que ter muita coragem. Mas olha só, vamos entender mais ainda. Lá no versículo 2 do capítulo 12, Deus ainda dá uma promessa. Deus ainda dá uma promessa ali para Abrão. Ele diz o seguinte: que faria dele um grande povo, que também o abençoaria. Então, primeiro, ele dá um mandamento: saia da tua terra, vá para a terra que eu vou te mostrar. E depois, dá a promessa que faria dele uma grande nação. Olha só, né? Tá ficando interessante. E de quebra, vamos ver o que Abraão fez. O que Abraão fez? Lá no versículo 4. Partiu como lhes ordenara o Senhor. Então, primeiro veio o mandamento: saia da tua terra. Depois ele deu a promessa, abençoou ele, falou da descendência, que seria ali um grande povo. E Abraão simplesmente foi e fez. Um outro versículo interessante que a Bíblia fala, acho que você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Só nesse versículo aqui, nós podemos destacar duas qualidades de Abraão. Duas qualidades de Abraão. Primeiro, vamos tentar identificar. Olha só o início do versículo. Pela fé, Abraão. Primeira qualidade de Abraão que você identificou aí. Fé. Opa, olha só. Abraão teve fé. Você sabe o que é fé?
Você sabe o que é fé? Anote aí, o que é fé? O que é fé? É acreditar no que Deus diz. Então anote aí, acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Então o que é fé? Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Isso, agora olha para mim aqui, ó. Atenção, continuando, vamos ver outra qualidade de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Segunda qualidade de Abraão, qual foi? Obediência. Você sabe o que é obediência? Anote aí também, o que é obedecer? Obedecer é fazer o que Deus manda, imediatamente, completamente e sem reclamar. Olha aí, anote bem isso aí, por favor. Obedecer é fazer o que Deus manda, imediatamente, completamente e sem reclamar. Então vamos lá, atenção aqui, olha para mim agora. O que é fé? O que é fé? Esse negócio está meio fraco. Vamos falar com mais convicção, com energia. O que é fé? Acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver. Ah, tá. Muito bem. Agora, o que é obedecer? Com convicção e energia. O que é obedecer? Fazer o que Deus manda imediatamente, completamente, sem reclamar. Muito bem. Então, aqui você já sabe o que é fé e o que é obedecer. E Abraão, ele possuía essas duas qualidades. São duas qualidades que nós precisamos ter. São duas qualidades que nós vamos perceber ao longo da nossa história, que vão surgir outras pessoas também com essas mesmas qualidades, fé e obediência. Então, aí você entende que justamente para Deus usar uma determinada pessoa, ela precisa ter essas duas características, essas duas qualidades. Então, se você quer ser usado por Deus, você também precisa ter essas duas qualidades. Quais são essas duas qualidades? Fé e obediência. Então, muito bem. Então, fé e obediência. Então, olha só. Abraão, ele tinha fé e ele também obedecia. Não é à toa que ele obedeceu ao Senhor, lembrando que Deus o levou para Canaã. Então, aí você já está vendo para onde Deus estava levando. E, além disso, ele fala, o que ele prometeu? Daria uma descendência para ele, ou seja, sua descendência darei essa terra. Então a terra onde ele estava, que era justamente Canaã, iria ser justamente para os seus descendentes, mas até então não era, iria ser mais lá na frente. Mas o que acontece? Nessa região, naquele tempo, estava passando por uma grande fome, e Abraão, justamente Abraão com a sua família, precisou sair dali e ele foi para uma outra terra, que é chamada de Egito. Para onde eles foram? Egito. Por que eles foram para o Egito? Porque estava tendo fome, justamente lá em Canaã. Chegando lá no Egito, por uma determinada, várias circunstâncias que foram aparecendo, Abraão começou a adquirir riquezas, ou seja, bois, gados, também conseguiu servos e servas, e a riqueza dele foi aumentando. E naquele tempo, para você medir a riqueza de um pai de família, de uma pessoa, era só ver a quantidade de animais que ela tinha e a quantidade de empregados que ela possuía. Era assim que era medido justamente a riqueza de um pai de família, de um homem ali naquele tempo. E, ou seja, naquele tempo, ele adquiriu riqueza ali no Egito, e o que acontece? Ele saiu do Egito rico. E não só ele saiu rico do Egito. Ló, também aqui o seu sobrinho, voltou com ele rico. Os dois. Só que a riqueza não foi feita para todo mundo, não. Houve um problema aí. Devido à grande quantidade de gado, de ovelhas, de todos aqueles animais, os pastores dos dois começaram a ter problema. A terra já não comportava eles juntos. Então, eles tiveram uma ideia. Viram uma campina
Campina do Jordão, verdinha, cheia de água. E aí, como os fazendeiros, né, de Ló e de Abraão estavam brigando muito, Ló resolveu, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir. E aí Abraão falou o seguinte, bom, então escolhe, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló viu aquela campina linda. Foi o que ele escolheu? Só que essa campina, ela ficava bem pertinho de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E Ló tomou essa péssima decisão. Eles estavam morando no deserto, né? Naquele lugar ali meio quente. E como eles eram ricos, poxa, é melhor te morar numa cidade mais moderna. Se mudaram, foram morar aonde? Sodoma e Gomorra, naquela região lá. Eles foram morar lá e Ló começou a prosperar. Ele ficou rico, ele era rico, né? Tanto é que ele sentava na porta da cidade. E quem sentava na porta da cidade naquele tempo eram pessoas que julgavam as causas. Ele era um cara influente. E lá ele se constituiu, formou sua família, teve suas filhas, mas Deus não se agradava dessa cidade, porque era uma cidade muito perversa e cidade com um índice de imoralidade sexual muito alto. Então Deus resolveu destruir essa cidade. Então, depois de muitos avisos que Deus mandou através de muitas pessoas e anjos, Deus falou, agora nós vamos destruir essa cidade. Mas nunca se esqueça, Deus, Ele é santo. Assim, Ele não tolera o pecado. Deus também, Ele é justo. E o pecado, ele tem que ser julgado e destruído. Mas Deus também, Ele é misericordioso. E Ele sempre providencia um meio para a salvação. Mas só que a história de Ló não terminou não. Ló, quando os anjos chegaram para destruir a cidade, a palavra de Deus fala que eles chegaram no final da tarde. E aí Ló de longe conheceu eles, os anjos. E aí o Ló falou, não, vamos para minha casa. Levou ele para a casa deles. Os anjos falaram, não, a gente vai dormir aqui na praça. Não, não faça isso, vou para minha casa. Levou ele para a casa deles, hospedou eles lá. E aí formou-se aquela fronteira na cidade, quiseram pegar os anjos, mas Ló não deixou. E quando foi, já para amanhecer o dia, a palavra de Deus fala que os anjos apressaram, vamos embora, mas eles não queriam ir. Por que será? Quem aqui é capaz de imaginar por que eles não queriam sair só com a roupa do corpo de lá? Por causa da sua casa, de algum smartphone, por causa do carro zero que estava na garagem, alguma coisa assim. Tinha essa questão. Aí os anjos apressaram ele, e eles meio que não querendo ir, e os anjos, vambora, meu povo. E aí a palavra de Deus fala que eles pegaram pela mão mesmo e tiraram ele de lá. Eles falaram, olha, não olhem para trás. E quem olhou para trás? Talvez com saudade, né? Daquela vida que ela levava, uma vida devassa, de luxo, de riqueza, quem sabe. Mas ela estava ligada lá onde ela estava. E lembre-se que Ló era tão rico quanto Abraão. E saiu com o quê? Com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo ele saiu. E só com as suas filhas. Só com as os três, né? E aí, o que aconteceu? Ló, que era um cara rico, estava morando numa cidade próspera, foi morar onde? Numa caverna. E aí as duas filhas dele tiveram uma brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte, como o nosso pai não tem descendência, vamos dar um vinho para ele, para que a gente se deite com ele e dê uma descendência para ele. Mas olha os valores que ela tinha na mente.
Onde será que elas aprenderam isso? Será que lá em Sodoma e Gomorra elas não ouviram falar de algum pai que deitou com uma filha? Com certeza. Porque isso, minha gente, nós que somos pais, a gente tem que pensar onde que nós vamos colocar os nossos filhos. Que influência que eles vão ter. Porque as filhas de Ló, elas não aprenderam a confiar em Deus. Elas não aprenderam a confiar que Deus poderia mudar a sorte delas e do pai. Elas resolveram fazer as coisas com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito. E elas engravidaram. As duas tiveram, cada um teve um filho. E esses filhos, uma tem um filho chamado Moabe, e a outra tem um filho chamado Benjamim. Moabe, o pai dos Amonitas, e Benjamim, o pai Moabe, o pai dos Moabitas, e Benjamim, o pai dos Amonitas. Que depois vocês vão saber onde é que vai implicar essa história. É importante saber disso. Saber que a gente não tem que estar tomando decisões com as nossas próprias mãos. Saber que Deus, a gente tem que confiar em Deus, que Ele vai providenciar uma solução para os problemas. Então, Deus faz mais promessas para Abraão. Promete que o número de sua descendência será como as estrelas do céu. E disse ainda que darei essa terra como herança. Resumindo, o que Deus já fez e prometeu para Abraão: bênção, descendentes e terra. E aí, Abraão pergunta para Deus: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Aí, neste momento, Deus faz uma coisa fantástica com Abraão. Faz uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Você sabe qual é a aliança? Sei, né? Usa uma no dedo. Não, se você usa no dedo, não é uma aliança. Isso é o símbolo de uma aliança. Esse anel que você usa no dedo é o símbolo de uma aliança. Se você não usa ainda, eu espero que um dia você use, tá? Não é ruim não, muito bom. Isso é o símbolo de uma aliança. Uma aliança, de verdade. E é importante o que eu vou dizer. E olha, quando o professor diz assim, é importante o que eu vou dizer, se eu fosse aluno, eu anotava, porque tem professor que quando diz é importante, ele cobra na prova, você acredita nisso? Tá? Então, olha, aliança é quando duas pessoas entram num relacionamento baseado em promessa. Exatamente como é na aliança do casamento. Como é que a gente entra no relacionamento do casamento? Eu prometo amar, respeitar, ser fiel, nascer no outro, faz promessas também. Então, aliança é quando duas pessoas entram em um relacionamento baseado em promessa. E como é que funcionava no tempo de Abraão, né? Quando duas pessoas iam fazer uma aliança, elas participavam do ritual. Funcionava às vezes assim, elas participavam do ritual chamado Berit. O que Berit significa? Berit significa dividir. E o que eles iam dividir? Eles iam dividir em sacrifício. Então, pegavam o sacrifício, entendeu? Os sacrifícios iam sacrificar e separavam em duas metades, né? Certo? Vamos colocar o nosso sacrifíciozinho aqui. E aí, eles andavam ao redor em forma de 8, repetindo os termos da aliança. O que estava sendo prometido, o que ia ser feito naquela aliança. Igual como nós fazemos hoje na cerimônia de casamento. Primeiro repete o noivo, prometo, amar, respeitar, depois o outro cônjuge repete, prometo, ser fiel, certo? Então eles andavam ao redor do sacrifício, repetindo os termos do sacrifício. Só que nesse caso, nesse ritual feito, essa aliança feita com Abraão, né, foi diferente. Só uma pessoa participou.
só uma pessoa, Deus. Deus pediu para Abraão trazer o sacrifício, ele trouxe, mandou o sacrifício no meio, mas na hora do pacto, Abraão foi tomado por um profundo sono, é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que ele foi tomado por um profundo sono. E aí veio uma escuridão apavorante. E Deus começou a dizer, o que ia acontecer no futuro? Deus começou a dizer para ele, olha, a tua descendência, ela vai ser cativa numa terra que não é de vocês por 400 anos. Mas depois desse período, eu vou resgatá-los e eles vão sair de lá ricos. E eu vou trazê-los de volta para essa terra que eu te dou, para Canaã. E aí na hora do sacrifício, a Bíblia diz assim, um fogaréu esfumegante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Mas tem tipo jeito que a Bíblia narra isso. Ela não diz, Abraão e o Senhor fizeram uma aliança. O Senhor fez uma aliança com Abraão. Porque o Abraão estava como? Estava fazendo o quê? Dormindo. Foi cair num profundo sono. Então Abraão estava dormindo. Deus fez uma aliança sozinho. O que o Abraão fez? Nada. A parte da promessa do Abraão, né? Porque ele vai fazer nada. Primeiro porque o Abraão não tinha nada para oferecer. A não ser, quais eram as duas qualidades de Abraão? Fé e obediência. Exatamente. Fé e obediência. Pense que é uma relação bem desigual. Nós temos um Deus perfeito de um lado e um homem completamente perfeito do outro, que não tem nada para oferecer a não ser fé e obediência. Deus cumpriria exatamente o que prometeu. Abraão só precisava ter o quê? Fé e obediência. E atentem que isso é importante, porque esse modelo de relação, quando a gente não tem nada para dar, nada que convença a Deus, nada que faça a Deus beberdouro, ainda é o mesmo modelo de se relacionar que Deus tem hoje conosco. Nós não temos nada para oferecer. Certo? Então, Deus fez uma aliança porque Deus tinha um plano com esse homem. E qual era o plano? Deus chamou Abraão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo, para salvar você. Foi para isso que Deus chamou esse homem. E esse era o plano de Deus. E o plano de Deus já havia começado e ele continua. E lembre-se, os planos de Deus, a gente aprendeu isso na aula passada, os planos de Deus, eles não se frustram. Deus conhece o fim desde o começo e os planos de Deus permanecem. É o que a Bíblia nos ensina e foi o que a gente aprendeu. Alguns anos passaram, Deus havia feito a promessa de uma descendência longa. Passaram-se alguns anos, só que Sarai, a esposa de Abraão, de fato ela não acreditava que Deus cumpriria o que disse. Porque pensa o seguinte, para Deus cumprir o que disse, ela precisava, para ter uma descendência, precisa ter o quê? O primeiro passo para uma descendência, não brota da terra. Já dá, descendência precisa ter filho, né? Não nasce que nem batata, né? Então precisava ter filhos. E quantos filhos esse casal tinha? Nenhum. Quantos? Nenhum. Não tinha nenhum. E atentem o seguinte, Sarai já tinha 80 anos. Um bebê aos 80 anos é ruim, hein? Então o que Sarai faz? Ela maquina para que dá um jeitinho, né? Ela maquina para que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, a escrava de Sarai. Por quê? Porque os filhos das servas podiam ser tomados por suas senhoras como filhos próprios. Então ela disse, pronto, eu vou ter um filho através da minha serva. Uma versão antiga da barriga de aluguel, né? Ela resolveu fazer uma barriga de aluguel com a escrava dela. E eu imagino Sarai pensando assim, né? Olha, o jeito que Deus prometeu não vai acontecer. É difícil. Eu vou fazer do meu jeito. Como é que é o nome disso? A gente aprendeu na aula passada? Rebeldia. Do meu jeito. Se eu acho que o plano de Deus não é o melhor, e do meu jeito é melhor, o nome disso é? Rebeldia. Que é pecado? Não. Exatamente.
E, obviamente, quando a gente faz as coisas em rebeldia, elas não saem perfeitas. Aliás, elas saem muito erradas, muito longe do que é o plano de Deus. Agar engravidou. Sarai ficou com ciúmes. Por quê? Estava grávida, né? Começou a ser bem tratada. Ela começa a maltratar Agar e Agar foge. Estava sendo maltratada, foge da casa onde era escrava, fugiu. Só que Deus disse para ela: olha, volta, vai para lá, te submete. Tu vai ter um filho, sim, e a descendência dele vai ser bem grande. Ele vai ter a descendência longa. E ele vai se chamar Ismael. Como é que era o nome do filho de Abraão com H? Ismael. Ismael. Vou botar Ismael aqui. A mãe dele do lado. Um detalhe, Deus ainda diz: e a mão dele será contra os irmãos. Ele viverá em perpétua contenda e conflito. Depois do nascimento de Ismael, Deus repete a promessa para Abraão, relembra a aliança que havia feito com ele e muda o nome de Abraão para... Como é que Deus mudou o nome de Abraão? Abraão. E agora eu vou me sentir à vontade, né? Eu estou lutando para dizer Abraão, tá? Mudou o nome dele para Abraão. Pronto, né? Agora a gente consegue encher a boca para falar. E aí, Deus pede... Lembra disso aqui? O que é que isso aqui eu falei que é? Um símbolo. Isso aqui é um anel, que é o símbolo de uma aliança. A gente chama isso aqui de aliança. E aí, Deus pede para Abraão e todos os homens de sua casa, de sua família, marquem a sua carne como um sinal da aliança que eles tinham com Deus. E qual era exatamente a carne que era para marcar? O pênis. E qual era o sinal que Deus estava pedindo? Circuncisão. Qual era o sinal? Circuncisão. Pensa comigo. Esse símbolo aqui, a gente pode tirar. Tá? Você pode se divorciar. Não devia, mas pode, né? Você pode querer enganar, né? Bolsa. Né? Para ver se não ficou a marca. Ou você pode simplesmente esquecer. Foi lavar a mão, né? Estava meio frouxo, deixou em algum lugar e esqueceu. Agora imagine se esse símbolo fosse na carne. Uma tatuagem. Permanente. Não desse para tirar. Era algo que eu sei que você está pensando, tem muita gente de luva, né? Não, não é isso. Não ia ser algo que pudesse ser escondido. Não era algo que você pudesse esquecer em lugar nenhum. Era algo que seria permanente. Se fosse uma tatuagem, seria algo permanente. E o que Deus estava pedindo era exatamente isso. O que Deus estava pedindo era algo permanente na carne, uma cicatriz irreversível. Não daria para negar. A aliança estaria marcada na carne daquele povo. Abraão, Ismael e todos os machos da família, da casa de Abraão, né? Quando a gente fala família, a gente está falando da casa. Todos os servos, escravos, foram circuncidados naquele dia. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael tinha 13 anos. E naquele dia, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Algum tempo depois, alguns anos depois, 3 anjos aparecem para Abraão, atento, e diz: olha, dentro de um ano, a Sara vai ter um filho. Sabe o que a Sara fez? Riu, né? Nessa idade, né? Mais uma vez, Sara riu. Depois de um ano, Sara estava dando à luz, e eu imagino que ela não estava rindo, né? Meio difícil rir numa situação dessa. Ela teve um filho, e esse filho se chamou... Deus disse que esse filho se chamaria como? Isaac. Que significa risada, riso. Tá? E aí, um belo dia, Sara vê Ismael caçoando de Isaac. Ela expulsa Agar e Ismael da casa de Abraão.
Abraão, tá? E daí em diante começa uma grande amizade do jeito que Deus havia dito entre Isaac, que é o pai dos judeus, e Ismael, que é o pai dos árabes. Exatamente como Deus havia dito. E aí a gente entende por que esses povos vivem em conflito até hoje. Porque os planos de Deus e o que Deus diz não se frustram. Deus cumpre o que prometeu. Ele sabe o fim desde o começo. Certo? E a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então veja bem, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Ou seja, Deus estava testando Abraão. Mas como é que foi esse teste? Simplesmente Deus pediu para Abraão que sacrificasse seu único filho com Sara. Qual era o nome dele? Isaac. Pediu que ele sacrificasse Isaac. Mas aí eu fico pensando, poxa, fazendo isso, Deus fazendo isso, sacrificando aqui o seu filho Isaac, Deus estaria quebrando aquela aliança que ele havia feito com Abraão. Mas veja bem, quais eram as duas qualidades que Abraão possuía? Fé e obediência. Mas Abraão, mesmo entendendo isso, teve fé e obedeceu a Deus, independente das circunstâncias que estavam para acontecer. E o que Abraão fez? Pegou Isaac e levou para um monte chamado Moriá. Qual é o nome desse monte? Moriá. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí no mapa. Mas é justamente um monte chamado Moriá, que fica próximo de uma futura cidade chamada Jerusalém. Qual era o nome dessa cidade? Jerusalém. Qual foi o nome do monte em que ele levou? Monte Moriá. Chegando lá, no processo, Abraão construiu um altar, justamente para sacrificar seu filho Isaac. Quando Abraão já estava a ponto de sacrificar Isaac, ou seja, de pegar a faca e simplesmente matar Isaac, um anjo apareceu, um anjo do Senhor apareceu, interrompeu naquele momento. Abraão, quando ele abriu os olhos, ele viu lá no arbusto um carneiro, ou seja, significando agora que ele ia fazer um outro sacrifício no lugar de Isaac. Então ele pegou aquele carneiro, sacrificou no lugar do seu filho. E isso foi a prova que Deus estava fazendo justamente com Abraão. Então aqui nós podemos entender que Deus providenciou um substituto para Isaac, porque Isaac não foi sacrificado. Deus providenciou um substituto. E aqui nós temos mais um retrato do Redentor, mostrando o seguinte, que nós não precisamos morrer. Por quê? Porque Deus já providenciou um substituto. E quem é esse substituto? Jesus iria sacrificar, iria morrer na cruz por mim e por você também. E nós não precisaríamos mais morrer, porque simplesmente Jesus era o substituto. Então aqui nós temos mais um retrato do Redentor. E algum tempo depois, Abraão já velho, resolveu encontrar uma esposa para o seu filho, Isaac. Antes dele morrer, Abraão queria ver seu filho casado antes de Abraão morrer. Então o que ele fez? Chamou um servo de confiança e pediu para ele ir lá na terra dos seus parentes, lá em Arã. Lembrando, quem morreu em Arã? Olha só, chegando lá em Arã, o servo foi bem sucedido. Ele conseguiu encontrar uma amada, uma mulher para Isaac. O nome dela era Rebeca. Então, olha só, qual era o nome dela? Rebeca. Muito bem. Isaac gostava muito de Rebeca. Ele amava muito Rebeca. Ele casou com Rebeca e Rebeca engravidou. E lá na barriga dela tinham 2 meninos. E esses 2 meninos, até dentro da barriga da Rebeca, eles ficavam lá brigando. Até na hora do parto, esses 2 estavam lá brigando. O primeiro menino a sair, o filho mais velho, foi justamente Esaú. Qual era o nome dele? Esaú. Esse aqui era o menino ruivo, era o mais velho, ruivo e peludo. O nome dele, Esaú. E o outro, que era o mais novo, que nasceu ainda segurando o calcanhar de Esaú. O bichinho era cri-cri, né? Então olha só, você tem aqui Jacó. Qual era o nome dele?
Jacó. Então, os dois filhos de Isaac, o mais velho, Esaú, e o mais novo, Jacó. Isso foi de uma remessa só. Assim que Esaú já apareceu lá, vem Jacó segurando o calcanhar, foi uma coisa só. Eu fico imaginando esse parto, né? Mas tudo bem. Mas temos aqui, ó, os dois filhos de Isaac, o mais velho, Esaú, e o mais novo, Jacó. Só que Jacó era o filhinho querido da mamãe. Qual era o nome da mãe de Jacó? Rebeca, era o queridinho da mamãe. Já o queridinho do papai era Esaú. Esaú gostava de caçar, era um macho, era caçador. E é justamente por isso que Isaac gostava, porque ele fazia as caças dele, preparava lá as comidas bacanas na caça que ele fazia. Então, Esaú era o filho queridinho do papai, Jacó era o filho queridinho da mamãe. O que acontece? Um determinado dia, Esaú chegou em casa, depois do seu trabalho, depois da caça, tudo, chegou varado, com fome, muita fome. Aí chegando lá, Jacó estava preparando ali um negócio meio saboroso, um cheirinho gostoso. Imagina você chegando na casa da sua mãe, chegando ali, a sua mulher preparando aquela comidinha depois do trabalho, você chega aquela fome, aí você sente aquele cheiro, você não consegue pensar em mais nada, só em querer comer mesmo, né? Querer se deliciar daquela comida. Foi exatamente o que Esaú fez. Chegou em casa com fome, Jacó estava preparando ali uma sopa de lentilha. Você já comeu sopa de lentilha? Gosta? Quem gosta aí? Eu não gosto muito não, mas tudo bem. Então olha só, chegou lá, aí o que acontece? Esaú com fome, ali já querendo comer, se deliciar aquele cheirinho gostoso, ele ouviu mais, a voz do seu ronco de fome do que a voz do juízo mesmo, do seu juízo. E o que ele fez? Jacó negociou com Esaú o seu direito de filho mais velho. Então Jacó negociou ali por um prato de comida. E Esaú foi e simplesmente cedeu. E por causa disso, Esaú perdeu ali o direito dos bens físicos. Mas é claro, ele ganhou bênçãos, mas lá na frente. Mas aí nesse caso ele perdeu o direito de filho mais velho por um prato de lentilha. Aí o que acontece? Rebeca, que era justamente, tinha seu filho favorito. Quem era o filho favorito de Rebeca? Jacó. Então Rebeca, a bichinha estava lá só maquinando. Ela queria tudo para o seu filho querido, Jacó. Aí o que acontece? Em determinado dia, Isaac já velho, já meio aventado, já não conseguia mais enxergar, chamou Esaú. Esaú, vai lá, faz uma caça, prepara uma comidinha daquela lá gostosa. Estou morrendo, vai lá que eu ainda queria comer mais um pouquinho, queria comer um pouco aí da sua comida. E se você fizer isso, eu vou te dar a bênção, te abençoarei. Aí o que Rebeca estava lá só escutando, né? Como o pessoal fala, só de plano, né? Como o jovem fala, né? Aí estava lá. Aí ela viu o que estava acontecendo lá, chamou Jacó, que era o filho queridinho da mamãe, pediu lá para pegar lá um animal e fez um cozidão aí, uma comida bem gostosa. Pegou ali a pele do animal, colocou ali nos seus braços, no seu pescoço e foi lá. E Jacó foi e simplesmente enganou o seu pai Isaac, se passando por Esaú. Então enganou seu pai, enganou também Esaú. Quando Esaú ficou sabendo o que estava acontecendo, ficou chateado, ficou mordido e resolveu ir atrás de Jacó. E resolveu matar Jacó. Aí o que Jacó fez? Fugiu, se mandou, correu. Jacó se mandou, foi embora. Jacó fugido, Jacó já nesse período de fuga, ele dorme e sonha. E Deus aparece ali e faz as mesmas promessas que ele havia feito com Abraão. As mesmas, ou seja, bênçãos, dariam bênçãos, descendentes também, e também terra como herança. Então as mesmas promessas, mas aí você fica até pensando, poxa, mas Jacó é o que vai ser a continuação dessa história. Você fica, mas Jacó é um pilantra, enganador. Enganou lá o seu pai Isaac, enganou seu irmão Esaú, mas é ele. Deus está prometendo ali para ele, fazendo aliança ali também com ele. Gente, o que nós precisamos entender? Que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Nós, é aquela questão, nós temos os nossos defeitos, nós somos pecadores. Jacó teve também os seus defeitos, mas o que acontece? Deus ele vai prometer, Deus ele vai cumprir porque ele é fiel. Só que é aquela questão,
aquelas pessoas que Deus seleciona, que Deus escolhe, Ele também vai trabalhar no caráter daquela pessoa. E foi exatamente aquilo que estava acontecendo. Deus iria trabalhar de tal forma, que nós vamos ver daqui a pouquinho, Deus vai trabalhar de uma forma incrível na vida de Jacó, assim como Ele também pode trabalhar na sua vida. E essa história começa assim. Lá vai Jacó, fugindo da casa dos seus pais, para a terra do seu tio chamado Labão, na terra de Padã Aram. Quando ele chega lá, ele se apaixona pela sua prima, filha de Labão, Raquel. Só que ele saiu só com a coxinha dele. Ele não tem dinheiro. E você sabia que para casar precisa de dinheiro? Pois é, ele queria casar com Raquel. Então ele fez um acordo com Labão. Labão é o seguinte: eu vou trabalhar 7 anos para ti e tu me dá a Raquel em casamento. Trato feito. E assim foi. Finalmente, depois de 7 anos, chega o dia do casamento. Ninguém sabe exatamente o motivo. Talvez na festa de casamento Jacó bebeu muito, ou talvez estava escuro. Fato é que quando amanheceu o dia, Jacó levantou o lençol para ver a sua amada esposa. Surpresa! Não era Raquel, era Lia. Lia era a irmã mais velha de Raquel. Labão, o sogro dele, tinha mandado a irmã Lia no lugar de Raquel para a noite de núpcia. E Jacó olhou: trabalhei 7 anos. Labão enganou o enganador. Então aqui Jacó, lembra que ele se fingiu de Esaú? Pois é. Então Jacó provou do seu próprio veneno. Deus estava ali tratando o caráter daquele homem. E você já pode imaginar. Aí ele fez um trato. Então, é o seguinte: passando as 7 dias de núpcias, escolhia me dar Raquel. Labão concordou, mas é o seguinte: tu vai trabalhar também mais 7 anos, novamente. E assim foi feito. Como você pode imaginar, a Raquel era a mulher preferida, amada. E Lia era a esposa desprezada. Porém, Lia podia ter filhos e Raquel não. E Deus viu o sofrimento e o desprezo que Lia passava. E Ele abençoou Lia. E quando Deus abençoa mesmo. Lia começou a ter filhos. 4, um seguido do outro. E esses filhos, eles expressavam o sofrimento que Lia passava naquele casamento. E porque ela colocava alguns dos nomes desses filhos que expressavam o que ela passava. O primeiro filho a nascer, que foi o primeiro filho de Jacó, se chama Rúben, que quer dizer, porque Lia falou assim: o Senhor viu a minha infelicidade. O segundo filho, ela colocou o nome de Simeão, que significa sou desprezado. O terceiro filho, ela colocou o nome de Levi, porque ela disse: agora sim, o meu marido vai se apegar a mim, porque eu já tenho 3 filhos. O quarto filho, algo diferente aconteceu. Lia não estava mais lamentando, ela estava louvando, e ela colocou o nome de Judá. Judá significa louvor, porque ela disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. E Judá foi o filho do qual nasceu o Messias. Por isso, você já ouviu falar que Jesus é leão da tribo de Judá? É por causa disso, porque ele nasceu da descendência de Judá. Daí alguma coisa aconteceu e Lia deu uma pausa de ter filhos, ela parou de ter filhos. Mas, em compensação, Raquel, vendo Lia ter filho, tinha um, tinha outro, nascia outro, Raquel ficou desesperada. Ela chegou com o marido dela, Jacó: meu marido, me dá filho, vou morrer. Coitado de Jacó, né? Ele já fazia parte dele, não era Deus? E no desespero dela, ela não esperou o tempo que ela fez, igual como fez Sara. Pegou a sua serva, a Bila, e deu ela como concubina para Jacó. Vai lá, Bila. Tem filhos, dessa forma eu vou ter descendentes. E lá
foi Bila fazer o trabalho dela, né? E aí Deus abençoou e ela teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Aí Lia, que tinha parado de ter filha, é assim aí para dar serva, pois eu vou dar a minha também. Pega a serva dela, a Zilpa, vocês estão vendo como está ficando encrencado Jacó, né? Zilpa, vai lá, Zilpa, vai lá, você também vai ser concubina do meu marido. Aí, lá vai a Zilpa, e Deus também abençoou ela, e ela tem 2 filhos também de Jacó. O nome dele é Dan, o nome deles são Dan, Gade e Asser. Então, numa dessas, agora tem uma escala de 4, né, na tenda de Jacó. Numa dessas escalas, lá foi Lia. E ela estava desesperada ainda, ela tinha parado de ter filhos, né? A Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e ela concebeu novamente e teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon. E escala vai, escala vem de mulher e tal, aí algo incrível acontece com Raquel. Um milagre. Ela engravida e dá à luz a um bebê chamado José. Então você imagina, Raquel era a mulher preferida. José era o filho esperado. Quem você acha que era o filho preferido de Jacó? José. Então você já ouviu falar que ele ganhou uma roupa colorida, 7 cores, comprida, roupa de grife de Canaã. Coisa fina, que só era dado ao filho mais velho. Só que José não era nem esperto o filho mais velho, né? Muito bem, agora você já sabe por que ele ganhou essa túnica. Jacó terminou de trabalhar aos 14 anos com o sogro dele. Depois ele trabalhou mais 6. Passaram-se 20 anos e ele estava lá na terra de Arã. Quando ele resolve voltar para Canaã, para a terra dos seus pais. No meio do caminho, lembra que ele deixou lá um problema? Com Esaú, 20 anos, gente, se passar. Quando ele está indo para Canaã, chega a notícia para ele: olha, o teu irmão Esaú está ao teu encontro. Jacó, ele fica apavorado. Então eles estão passando um ribeiro, e tem um lugar estreitinho do ribeiro, assim, e ele fez passar sua família. Seus servos, suas servas, seu boi, porque agora ele está saindo do rio, da terra de Arã. E ele fica do outro lado da margem. Nessa noite que ele passa aqui, um homem que a princípio ele não sabe quem é, começa a lutar com ele. Então os 2 brigam, lutam mesmo fisicamente, se jogam e caem no chão e lutam a noite inteira. Quando está amanhecendo o dia, Jacó agarra aquele homem e diz assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E nisso que aquele homem abençoa Jacó, ele muda o nome dele. Tá? E ele passa a se chamar Israel. E essa mudança de nome expressa também a mudança de caráter que aconteceu na vida de Jacó. Porque Jacó quer dizer o enganador, o aproveitador. Lembra que ele nasceu agarrado no pé do seu irmão? Israel significa povo de Deus. Então ele tem não só o seu nome, como o seu caráter. Depois disso eles continuam a viagem. Lembra que eles estão indo, voltando para Canaã? E Raquel está grávida e ela começa o 2º filho. E ela começa a entrar em trabalho de parto. E durante esse parto, algo trágico acontece com essa família. Raquel morre durante o parto, mas ela consegue dar à luz a um bebezinho chamado Benjamim, que é o 12º filho de Jacó. Então vamos lá, ao todo nós temos Rubem, Simeão, Levi, Dan,
José, filho querido, bem vestido, como ela falou, mas ele andava assim, né? Todo mauricinho. E você andar assim bonitinho no meio dos outros filhos que andam sem a devida vestimenta, sem um cavalo bonito, isso causa o quê? Inveja. Isso vai causar problema, isso não vai ser coisa boa. Então, José Maurício me dá um. 12, não é 12 horas não, tá, gente? É 12 filhos. Obrigada, José Maurício. Então, os irmãos de José, vendo esse irmão dele todo mauricinho, o queridinho do papai, porque ele era filho da mulher amada, da mulher querida. Então, com certeza, ele era diferente, tratado de maneira diferente. Então, os irmãos tiveram um plano: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar logo ele para acabar com essa história. Aí o outro falou: não vamos matar não, vamos jogar dentro de um poço e pronto. E por isso que jogaram ele dentro de um poço. Mas aí o outro falou: não, mas a gente tem que levar alguma coisa para o nosso pai. Pegaram, tiraram a túnica dele, que era mais ou menos assim, né? A palavra de Deus fala que era uma túnica listrada, uma túnica bonita. Foi a camisa que eu encontrei listrada, mais ou menos bonita, né? Então, pegaram a túnica dele, pelaram de sangue, levaram para o velho Jacó. Chegaram lá: olha, está aqui, ó, o que nós encontramos do teu filho. Jogaram para ele. E aí, Jacó ficou desesperado, filho querido. Então, passando, no outro dia eles foram por lá e falaram: não vamos deixar ele lá no poço, não, vamos vender ele, vamos ganhar um dinheiro. E aí, ia passando lá, por perto desse poço, uma caravana de ismaelitas, que eram seus primos. Ia passando uma caravana por ali. Esse povo, você sabe que ele deu origem ao povo árabe, e venderam José para ele. E esse pessoal dessa caravana estava indo para onde? Para o Egito. Levaram ele preso para o Egito, venderam ele como escravo, e por isso ficou. José foi levado para lá. Mas agora nós vamos fazer uma coisa interessante. Eu vou ler umas frases aqui, e aí vocês vão vaiar ou vão. Tá legal? Preparem. Vamos lá. Os ismaelitas levaram José como escravo para o Egito. Seu novo dono, Potifar, gosta dele, confia nele e coloca como supervisor da sua casa. A dona da casa tenta seduzi-lo, mas José resiste e escapa dela. Ela acusa José de estupro e ele é jogado na prisão. Lá ele interpreta os sonhos para os prisioneiros e também para o faraó, que liberta ele da prisão e faz primeiro-ministro. E em que país tudo isso acontece? Egito. E aí? Só para ver se vocês estão acordados. E aí, tudo isso aqui acontece aqui, no Egito. Aí, José interpreta os sonhos de Faraó, né? Mas só que interpretar o sonho não era só interpretar o sonho, era dizer o que Faraó tinha sonhado. Já imaginou? Não, interpreta meu sonho aí. Não, agora tu vai ter que dizer o que eu sonhei. Vai ter que dizer e interpretar. E aí ninguém dava conta de fazer isso. Mas José, confiando em Deus, ele falou: se Deus permitir, e Deus permitiu, revelou a ele, e ele revelou para o faraó que iria ter 7 anos de prosperidade, de grande colheita, e 7 anos de fome. Então, dito e feito,
veio a fome, mas só que o Egito estava preparado. O Egito estocou bastante comida e agora essa história faz uma curva assim dramática. Quem é que aparece para comprar comida? Lá na frente de José. Mas só que os irmãos não sabem quem é. Porque até o nome dele é diferente. Vestido, pintado, né, vestido como egípcio, falando com um tradutor. Porque quando ele foi falar com o irmão dele, ele usou um tradutor. E o nome dele, Zafenate Paneia. Lá vem o Zafenate Paneia. Aí eu fico imaginando a cena, né? Andando, olhando, aí lá estavam os irmãos dele, né? Os 10, né? Porque ele contou 10, mas estava faltando um. Quem estava faltando? Benjamim não veio, por quê? Porque Jacó deixou, era o único filho da amada. Ele não ia permitir que Benjamim fosse com eles, de maneira alguma. E aí José interroga ele e pergunta: de onde que vocês são? Onde que está o pai de vocês? E eles vão respondendo meio assim, né, meio escabriado por ali. Aí ele falou: são todos os irmãos que estão aqui? Aí o outro: não é não, está faltando ainda um aí. Ah, então, mas eu só vou atender vocês se vocês trouxerem o outro também. Aí, voltaram e trouxeram Benjamim. E também, quando eles trouxeram, é só para vocês entenderem como que esse povo todo foi parar aqui, no Egito. Como que toda essa família foi parar aí, devido à fome, né? Devido Deus ter colocado já José lá. Tudo isso foi um plano de Deus. E os irmãos nada entendiam disso, né? Então, Jacó morreu. E quando Jacó morreu, todos os irmãos ficaram preocupados. E agora? O que vai acontecer com eles? José já tinha se revelado para eles. Mas eles ficaram com medo de José fazer algum mal com eles. Eles não entendiam pelo que tratamento José tinha passado. O que Deus tinha moldado no coração dele, tirando toda aquela mágoa, aquela dor. E ele, muito pelo contrário, ajudou os irmãos. Mas José fala para eles uma verdade que nós também temos que colocar na nossa mente, que isso também não aconteceu só no Egito. Isso também pode acontecer hoje lá no nosso trabalho, na nossa família, em casa. José fala assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E assim também acontece em nossa vida. As pessoas tramam o mal, só que Deus, Ele vai tornar aquele mal em bem, porque Deus tem um plano. E José, ele se enquadrou dentro desse plano, ele entendeu isso. E ele entendia que a posição que ele estava lá, onde Deus tinha colocado ele lá como governador do Egito, não era só para ele ter status, era para ele ajudar a vida de muitos depois dele. E aí, põe preservar isso. Foi através dessa preservação, dessa continuidade que José proporcionou à família dele, que veio daqui, que conseguiu continuar. Olha aqui onde está José, filho de Judá. E como ele conseguiu conservar os irmãos dele aqui, essa linha pôde continuar. Ela pôde ter continuidade. Essa linha que vocês estão vendo onde começou. Olha, veio e chegou aqui, em José. E ele conseguiu preservar essa linha. Não sendo a continuidade da linha, mas ele preservou
Mas o inimigo sabe disso e não cansa de destruir essa família. Ele não cansa. Mas o que será que vai acontecer daqui para frente? O que será que vai acontecer no próximo domingo? Como parte da grande história, vamos rapidinho, só recapitular aqui. A gente já viu na aula passada 4 eventos. Quais foram? Parte da grande história, do grande plano de Deus, que nós fizemos no resumo ali. E hoje o que nós vimos? Aliança dos tribos e o Egito. A aliança que Deus fez com Abraão, as 12, e com todos os seus descendentes, as 12 tribos que são descendência de Abraão, representadas pelos 12 filhos, e Egito, o tempo que aquele povo passou de escravidão no Egito, certo? Você tem que ser capaz de dizer essa história, esses eventos em ordem. Isso é parte da sua avaliação e parte do aprendizado que a gente espera que você tenha desta aula, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. As 2 primeiras fileiras, mais vocês 2 aí da terceira, tá? Vocês chegam pra frente, aproximam um pouquinho mais, e o povo todo no fundo tira as cadeiras e vira lá no fundo para a gente fazer nossas atividades, que não são só de revisão, mas você vai aprender ainda muito mais. Aqui, pode segurando. Fica aqui com ele, tá com ele. Espera a instrução. Nós vamos passar, essas caixas elas vão rodar em torno do horário, tá? Vocês têm 30 segundos para pegar uma figura que tem dentro, só para eu falar para começar. E aí vocês, cada um vai falar uma frase daquilo que você aprendeu, ligado àquela figura, daquilo que você aprendeu até agora, tá bom? Essa figura vai te lembrar alguma coisa que você aprendeu, aí você fala uma frase, passa pro próximo, e vocês vão rodando até completar os 30 segundos e a gente troca de caixa. A gente vai dar um exemplo aqui, tá bom? E o que acontece? Abraão Deus enviou seu filho à terra. Aí o que acontece? Ele morreu por Ele foi torturado pelos soldados. Aí, E assim vai passando até completar os 30 segundos, você troca de caixa, ok? Tá bom? Começando então, valendo, abre a caixa. e outro lado é fato salgado. Aí o que acontece? A gente estava falando da perversidade, fogo, olha só o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Você percebe? Ela virou uma estátua de sal. Todos são valores, história, Mudou a caixa, olha. No lugar da frase, agora você vai falar o quanto você aprendeu daquele evento, tá bom? Conta uma história rapidinho que você abriu. Mudando de caixa. Passando a caixa, passando. Mas também começa. O que você Deu para gravar bem essa sequência? Então agora você vai fazer. Trocando. Já? Onde está o Egito? Lá. Onde está Israel? Aqui. Onde está a cidade de Jerusalém? Aqui. Onde foi que aconteceu o sacrifício que ela fez? Isso. Aqui, ó. Onde? Olhar. Não tinha nada nesse dia. Jesus frio. Sodoma e Gomorra, né? Frio.
geração ia dar muitos bens para ele e ele também ia dar muitas terras. Naquela época você media, né? Sua riqueza pelos bens, pelos filhos, pela descendência, pelas terras e pelos animais. O que a gente aprendeu sobre a arca? Primeiro que a arca cabe 2 aviões e meio de 4 dentro da arca. 2 bons de 7, 402 e meio dentro da arca. A arca, ela foi projetada por Deus, ela tem toda aquela recursos para realmente funcionar direito com a família lá dentro, com os animais, ela tem toda a estrutura para receber isso. E o objetivo da arca foi Deus salvar aquela família para que o plano dele acontecesse. E essa arca ficou 40 anos sobre o mar e cessou de um ano. Vamos olhar na coisa do sacrifício. Vai de cada sacrifício. Qual vai ser Pois é, esse aqui, eu acho que é o mercado, né? Agora, no dia rolando papel, desde que eu fui animes. Hoje eu ia falar isso. Eu ia pegar na quebrada também, maior. Por quê? Não, porque eles escreveram o maior volume da história. Ageu, Zacarias, Malaquias, são profetas. Então, gente, eu vou só dar orientação para vocês, mas vocês vão vir aqui pela linha da família. Tá bom? Então, quem é o primeiro homem? E esse 17 a expectativa é lá. Tentar me botar em casa. Que é da linhagem do Messias que está aqui escrito. Então, beleza, dividam em 5. Sete gerações. Isso é fácil, né? Depois de 7 gerações você é um homem especial para Deus. E Noé teve 3 filhos que sobreviveram de tudo. Como é o nome deles? Põe o 100 aqui que é da linhagem.
Vem colocar. Tá, foi aqui, ó. Aí ele teve com uma mulher que também trocou de nome, né? E essa mulher, ela teve um filho, que foi? Isaac. Então vamos fazer o seguinte, vamos recolher e colocar tudo de volta dentro das caixas? Isaac. Daí, Ismael, tá, Isaac. Muito bem. Depois de Isaac, nós temos Esaú e Jacó, é isso? Os filhos, que são os filhos de Esaú. Jacó, porque está na área. Mas Jacó mudou de novo. Está Ismael. Uma amiga dessa daqui. Isso. Aí agora sim eu quero ver, porque não é a nada, né? Da Lia, que foi a mulher que falou E você vai ficar do lado esquerdo da linha vermelha, tá? Ali é aqui, porque ela está na Do lado esquerdo da linha. linha vermelha. E foi da linhagem de Jesus aqui? Judá. Quem tem Judá? Judá. Agora os outros filhos, vocês sabem Pode sair distribuindo aí. Pode colocar. São 12, mano. Essa linha. Engenheiro de Jacó e Lia. Isso. Pode pôr. Cadê Raquel? Lá de José e Benjamim. José e Benjamim. José junto com Benjamim. Senhora, tá? Então você vai saber no livro da Bíblia, você vai ter 20 segundos para abrir. Não precisa ser um capítulo específico, encontrar o livro. Quando você encontrar o livro, você vai passar para cá. Pegou ela. Tá bom? Então, a outra história para lá. Eu vou dizer o livro, e aí 20 segundos na frente. Vocês conseguem sozinho Não agora? vai passar para o segundo colégio. É uma das regras básicas. Então, professores, me Então ajudem vamos a lá, tirar. 20 segundos para você encontrar. Só marcar o slide aqui. Professores que estavam aqui. Deixa eu Bora para lá. Pode, joguei para trás. Livro de Salmos. Não vai enganar, hein? Só vai passar da linha para lembrar. Ok, muito bom. Bora lá. Trabalho em equipe, tá? Vocês têm. Vamos fazer, nós vamos, de acordo com a aula de hoje, nós vamos estar localizando o que aconteceu aqui no nosso mapa. Só para você se situar bem, aqui nós temos o rio Eufrates, aqui nós temos o rio Tigre, aqui ó, coloquei isso daqui justamente para você identificar, aqui você tem o Mar da Galileia, aqui você tem o Rio Jordão e aqui você tem o Mar Morto, ou simplesmente o Mar Salgado. Aqui você tem o Mar Mediterrâneo. Então vamos por parte. Primeiramente, da onde foi que Terá saiu? Qual foi o lugar? Porque foi justamente ali o nascimento de Abraão, então foi justamente da onde ele saiu. Então aonde fica grave bem aqui, ó, Rio Eufrates, fica bem aqui, ó, no início. Essa região aqui é a região do Iraque. Então aqui foi Ele ia para Canaã, mas no meio do caminho parou uma determinada cidade. Qual é essa cidade? Arã. Então grave bem também, ó, segue aqui o Rio Eufrates e fica justamente olhando para cá do lado direito. Então aqui em cima você tem Arã e aqui embaixo você tem Aí, quando ele estava justamente em Canaã, aconteceu a fome e eles foram para um determinado lugar. Qual era esse lugar? O Egito. Então aqui, ó, você já sabe que aqui fica o Egito. Coloquei aqui uma piramidezinha só para representar. Aqui você tem o Egito. Quando eles voltaram do Egito para Canaã, aconteceu lá uma situação toda e Ló e Abraão se separaram. Ló foi para um lugar. Qual é esse lugar? Fica justamente ali, né, entre Sodoma e Gomorra. Então olha só onde você vai colocar Sodoma e Gomorra. Aqui você tem o Mar Morto, ou Mar Salgado, fica aqui embaixo, ó. Então aqui você tem Sodoma e Gomorra. Por causa da imoralidade, por causa da perversidade, o que aconteceu com essa cidade aí? Foi destruída. Deus fez chover fogo e destruiu. Então aqui, ó, você já viu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi simplesmente destruída. Só que também tinha uma tarefa que eles deveriam fazer, que eles não deveriam olhar para trás. Mas uma pessoa olhou para trás. Quem foi essa mulher? A mulher de Ló. Até deu um gancho, né? A mulher de Ló. Então o que aconteceu com ela? Ela virou
uma estátua de sal. Então, aqui, ó, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora veja bem, teve um lugar, um monte, onde ia acontecer o sacrifício de Isaac. Qual é o nome desse monte? Monte Moriá. Olha só onde você vai colocar o Monte Moriá. Aqui você tem o Mar Morto, o Mar Salgado, Rio Jordão, fica justamente aqui do lado. Então aí você tem o Monte Moriá. Para você se situar bem, essa região aqui, ó, é justamente Israel. Lembrando que o Monte Moriá ficou próximo de uma futura cidade. Qual é o nome dessa cidade? Jerusalém. Porque de vermelho ela ainda iria aparecer. Então você tem aí. Só que Deus providenciou um substituto para Isaac, que é justamente, né, como a gente viu, o cordeiro que estava preso. Então aqui, ó, você tem o substituto de Isaac sendo sacrificado. Gravou bem a sequência? Agora nós vamos fazer. Pode me ajudar a tirar, por favor? Só não o Mar Morto, agora está de Galileia. Isso, não destruiu o mar. Lembrando que aqui, ó, Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. Muito bem, agora você vai apontar, daqui a pouco a gente vai pegar aquilo ali, mas você vai apontar para onde fica U. Onde fica U? Ali, ó, lá no início do Rio Eufrates. Para onde fica Arã? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui U, aqui Arã. Para onde fica o Egito? Muito bem. Aonde fica Israel? Bem ali. Aonde fica o Monte Moriá? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí. Monte Moriá. Fica próximo de Jerusalém. Fica bem aqui também. Aonde fica Sodoma e Gomorra? Lá, ali no cantinho, bem aqui embaixo do Mar Morto. É sagrado, aonde ficou o lugar do sacrifício? O substituto. Bem aqui, ó. Sacrifício. Monte Moriá. Aonde foi que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Muito bem, aqui, ó, Sodoma e Gomorra. Agora, vocês vão me ajudar, pega aqui, por favor. Pode pegar aí o íconezinho de vocês, aqui, por favor. Então, toda informação é importante. Vamos rever então aqui. A divisão do Antigo Testamento, ela é simétrica, como nós falamos, certo? Então nós temos 17 livros do quê? Históricos. 5 livros poéticos. E 17 livros. De novo? Os 17 livros históricos, eles se dividem da seguinte forma. E ela não é difícil, é de somar, né? 5, 9 e 3. Os 5 primeiros, você vai repetir a medida que eu vou colocando aqui. São os livros da lei. Livros da lei, ou Pentateuco, tá? Depois disso, nós temos 9 livros, que são os livros do período antes e durante o cativeiro. Repita comigo. Depois disso, nós temos 3 livros que são pós-cativeiro, quando o povo retornou para Jerusalém para reconstruir o quê? Os muros e o templo, que são... Depois disso, nós temos 5 livros poéticos. Repita comigo. Muito bem, então vamos deixar essa divisão aqui no canto para me ajudar. E agora nós vamos dividir os outros 17 livros proféticos. Nós temos os primeiros 5. Você vai dizer a medida que eu vou colocando? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses primeiros 5 livros são chamados de profetas maiores. Por que profetas maiores? Eles tinham acima de 1,90 m? Não. O livro era mais extenso, escreveram mais. Profetas maiores, tá? Sobram 12 profetas que são chamados de profetas menores. Esses são os maiores, esses aqui são os menores. Esses profetas menores nós vamos dividir daquele jeitinho lá. Nós já separamos os 5, então nós vamos separar 9 que profetizaram o período antes e durante o cativeiro. Tá? Então nós temos quem? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
o cativeiro. No retorno do cativeiro, nós tivemos mais 3 profetas. Zacarias e Malaquias. Os 5 primeiros se chamam profetas? Maiores. Esses outros? Por que esses 9 estão aqui? Antes e profetizaram antes e durante o cativeiro. E esses aqui? Depois do cativeiro. Perfeito. Agora você vai repetir a divisão dos profetas na mesa. 5 pessoas em cada mesa, tá? E você vai dividir os profetas de acordo com o que nós dividimos aqui. Você, para isso, tem 4 minutos. Então, eu aconselho que você se apresse. Olha pra lá. Mas aqui Aqui, esses aqui são os 3. Conseguiram aqui? Ali já? Prepare aí. Show de bola. Deus é carisma. Muito bem. Acabou o tempo! Os que conseguiram, parabéns. Os que não conseguiram, vamos treinar em casa. E decorar os livros todos. Pode colocar nas caixas, tá? Coloca novamente na caixa. Não precisa ficar em ordem, não. Já colocaram todos nas caixas? Aqui. Cada um pega uma Bíblia aqui, olha. E fica do lado esquerdo da fita vermelha, tá? Do lado de cá. Lado esquerdo da fita vermelha. Lado esquerdo da fita vermelha. Pra cá, cada um pegou uma Bíblia, já? Todo mundo pra cá? Todo mundo tem a Bíblia? Pegou a Bíblia lá? Pode levar à vontade, hein? Todo mundo sabe brincar de espada para o ar? Sim. Alguém não sabe? Alguém não sabe brincar de espada para o ar? Não? A gente só precisa encontrar o livro, tá? 20 segundos para encontrar o livro. Quem encontrou, passa para o lado de cá. E tem uma regra básica. Tem que encontrar a primeira regra. Encontrar o livro em 20 segundos. Segunda regra, não vale passar por cima do colega, tá? Essa é uma regra básica. Então, se você encontrou, sai com cuidado e passa para lá. Vamos lá. Primeiro livro, dispara para o ar. Deixa eu marcar aqui os 20 segundos para ver se vocês estão fera nesse negócio. Um instante. 20, dispara para o ar. Só para treinar. Salve.
20 segundos para Ruth de novo. Vamos lá. Domingo não tem aula, certo? Próximo domingo não tem aula, certo? Sem ser no próximo domingo, no outro domingo, qual é o seu compromisso? Todo mundo aqui? 8 horas, qual é o seu compromisso? O que é que tem 8 horas? Simulado, 8 horas. É simulado, né? O simulado. Se tiver, é parte da sua nota. Então eu espero você totalmente. O que é que você tem para fazer? Livros da Bíblia para memorizar, certo? Você precisa saber os eventos que nós estudamos até agora de cor, também. E eu espero que você tenha um bom domingo, que Deus abençoe a sua semana. Nós nos vemos à noite.